Um objeto, né, ele vai estar em movimento uniforme, um movimento retilíneo uniforme, se e somente se o seu gráfico da posição, que é o eixo vertical aqui, e o eixo dos tempos, né, se o gráfico é uma linha horizontal, não, uma linha reta, né, inclinada em relação ao eixo dos tempos. Somente nesse gráfico, posição por tempo, a inclinação é numericamente igual à velocidade. Somente porque quando a gente chega para o estudante e pergunta, o que diz a inclinação? Você pode dar um gráfico de qualquer coisa e o estudante vai dizer que é velocidade. E isto é incorreto. Só é velocidade se você tem um gráfico da posição em função do tempo. Tá? Então essa inclinação aqui, nesse gráfico, que é uma linha reta, ela é definida com base em quanto essa inclinação ela se eleva em relação ao eixo horizontal. Uma vez que essa posição aqui indicada nesse eixo vertical aqui, essa elevação nesse gráfico, é o deslocamento. Então, quando eu saio da posição 0 para 10 metros, eu tenho um deslocamento ΔX, que foi um deslocamento de 0 para 10. Agora, para fazer esse deslocamento, eu levei algum determinado intervalo de tempo, que nesse caso aqui é esse intervalo de tempo aqui, ΔT. A questão é, por que a inclinação nesse gráfico de x por t é numericamente igual à velocidade? E por que você pode afirmar que, sendo o gráfico da posição pelo tempo, eu tenho, no caso, a velocidade? A definição de velocidade média é isto aqui, ΔX sobre ΔT. ΔX aqui é o cateto oposto. Isso daqui é um cateto adjacente, né? Vou botar assim, um cateto adjacente. Agora veja, se eu fizer aqui uma análise dimensional, qual é a dimensão do deslocamento? É o comprimento. Qual é a dimensão do tempo? É o tempo, é o segundo. Então essa dimensão aqui, as unidades são metro por segundo. É a análise dimensional que me diz que a inclinação nesse gráfico da posição pelo tempo é a velocidade. Porque quando eu calcular ΔX, que é quilômetro nesse caso aqui, dividido pelo ΔT, que é hora nesse caso aqui, a análise dimensional me diz que essa inclinação tem unidade de velocidade. Quer dizer, nesse gráfico aqui é simplesmente quilômetro por hora. Tempo, espaço dividido por hora é velocidade, é por isso. Então, veja o seguinte, então, o movimento uniforme nesse gráfico é a declividade ou a inclinação ΔX sobre ΔT. Então, esse ΔX de ΔT é essa inclinação aqui. E veja que essa inclinação é a mesma, de 0 até 10 metros, até 10 quilômetros, ou de 0 até 1 hora. Essa inclinação não muda. Então, ela representa o fato que essa velocidade é constante nesse intervalo de tempo ou nesse deslocamento. Agora, veja que essa inclinação aqui, né, de entre 1 hora e 1 hora e meia, a inclinação mudou. A reta está mais inclinada. A inclinação, a declividade, ainda é velocidade média, porque é ΔX dividido por ΔT. Mas essa velocidade aqui é maior do que essa. Então, a gente pode falar que é a rapidez. O carro ele se move mais rápido entre 1 hora e 1 hora e meia, em comparação a 0 e 1 hora. Aí eu posso calcular então a velocidade média a partir desse gráfico. Como é que eu faço o cálculo? Então, a velocidade média de P para Q, que é no trecho vermelho, vai ser ΔX de P para Q, dividido por ΔT de P para Q. Então, essa velocidade média de P para Q vai ser o deslocamento, que vale 10 km, dividido pelo intervalo de tempo, que vale 1 hora, que vai ser igual a 10 km por hora. Então, esse 10 aqui é numericamente igual à inclinação. Tá? Não é ângulo, não é nada disso. É inclinação, é ΔX sobre ΔT. Tá bom? E agora, qual é a velocidade média de Q para R? Vai ser ΔX de Q para R sobre ΔT de Q para R. Então, a velocidade média de Q para R vai ser o deslocamento de Q para R, que foi de 10 até 20, então também é igual a 10 km, que é 20 menos 10, dividido pelo intervalo de tempo nesse trajeto,
que é de 1 hora até 1 hora e meia. Então, 0,5 horas. Meia hora. Então, isso aqui vai ser igual a 20 km por hora. Então, veja que a rapidez de Q para R, ou a velocidade de Q para R, né, é maior que a velocidade de P para Q. E isso eu sei o quê? Pela inclinação. Mas somente nesse gráfico, x por t, a inclinação é igual à velocidade. Se for outro gráfico qualquer, não é velocidade. Tá? Isso que vocês têm que lembrar. Então, eu enfatizo com vocês. Sempre olhem qual é a grandeza e qual é a unidade. É ela que vai dizer qual é a grandeza física medida pela inclinação. Aí, nesse caso, é a velocidade.